Recording is on. Então, boa noite, pessoal. Boa noite vocês que estão aqui. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa nova aula. E se você estiver assistindo essa aula em uma gravação, em qualquer momento da sua vida, sinta-se bem-vindo também. Semana passada a gente falou sobre o quê? Falamos sobre o quê? Até esqueci o que a gente falou semana passada. Mas hoje eu falei lá no Instagram, né? Eu falei sobre a fuga, né? Algo que a gente já estudou aqui na segunda aula. E hoje eu vou falar sobre três coisinhas aqui, certo? Vou falar sobre uma coisa que temos, mas dizemos que não possuímos, e de outras duas que acreditamos piamente que temos de sobra e que muitas vezes nós não temos, de jeito maneira. Então, olha só, antes de começar qualquer coisa aqui, eu vou fazer uma pequena pergunta para vocês, né, que é fácil de responder, mas ainda assim nós procuramos todas as palavras que contém no nosso vocabulário para poder criar uma frase, essa resposta. E a gente demora para responder, na verdade, porque antes de falar algo, né, nós fazemos uma pequena análise da nossa vida e a resposta é sempre negativa. Infelizmente, a resposta é sempre negativa. Mas a pergunta é bem simples. Quando alguém pergunta o motivo de você não ter feito alguma atividade ou porque você não foi para o lugar que você foi convidado, a resposta mais comum é qual? Qual a resposta mais comum? Estava na correria, não tive tempo, tempo corrido demais. Mas será que realmente nós não temos tempo? Será que estamos sendo sinceros ou apenas sendo um pequeno papagaio de pirata repetindo o que todo mundo diz? Saudade, Louro José. É, não ter tempo, ela pode ser considerada uma das maiores das pobrezas que nós podemos ter na vida. Ou a nossa ideia de ter ou não ter tempo, ela seja um tempo dedicado exclusivamente para nós mesmos. E aí, com isso, a gente precisa examinar a nossa consciência, porque parece que é muito engraçado que pessoas que costumam ser muito ocupadas, elas sempre encontram tempo para tudo, né? E eis um paradoxo gigante aqui, porque muitas pessoas que têm tempo, ou melhor dizendo, muitas pessoas que são muito ocupadas, elas encontram tempo na agenda delas, e por outro lado, pessoas que estão sem fazer tanta coisa não encontram tempo para nada. Aí vive dizendo, não tive tempo, não tive tempo, não tive tempo, eu estou na correria, e muitas vezes a correria não é nem tão apressada assim, certo? Mas será que nós não temos nenhum tempo mesmo para reaver? Será que nós não temos nenhum tempo para poder entender, para poder fazer algo que a gente gosta, né? Eu não falo isso não do nosso trabalho, do exercício que fazemos, da nossa família, amigos, daquele prazer que não nos dá tanto prazer assim, né? Aquelas conversas vazias que normalmente acontecem em vários grupos do WhatsApp, daquelas séries e filmes medíocres que muitas vezes a gente passa a hora assistindo, 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 dias assistindo só para saber o desfecho, né? E esse desfecho, muitas vezes, nós não estamos nem interessados assim em saber. Só vamos lá e assistimos só para passar tempo, né? E aí eu falo não somente disso, mas também das semanas, né, que não foram agradáveis ou das viagens que não valeram tanto a pena assim. E uma coisa que normalmente nós não fazemos, mas é sempre bom a gente fazer, é dizer um não bem grande, sabe? Estampado aqui na testa, aqui, ó. Não.
agora não dá para desenhar aqui na testa. Se cortar o cabelo aqui, tem um espaço gigante aqui para botar um não, né? Um não bem grande para aquelas pessoas que são ociosas, para aquelas pessoas que não fazem nada, né? Que não tem nada para fazer durante o dia. E aí, a gente dando esse não, nós estamos resistindo à tentação de agradar pessoas preguiçosas. Pessoas preguiçosas que não têm hora para acordar, que não têm hora para dormir, que não têm hora para nada. Tá entendendo? E aí, o que acontece é que outra coisa que é necessária para a nossa vida é saber diferenciar a gentileza da fraqueza. Ser gentil é bom, ser gentil é legal, ser gentil é interessante, mas ser fraco é outro. Por quê? Você pode ser gentil com uma pessoa, tá? Mas também não precisa ceder ao seu pedido de ociosidade. O que é um pedido de ociosidade? É quando você está ocupado fazendo algo necessário ali e essa pessoa que é preguiçosa te chama para nada. Então, se você está sendo dizer um não, na verdade, dizer não quer dizer que você está sendo grosseiro para essa pessoa, certo? Também depende da forma que você está falando, claro. Mas ceder à fraqueza é algo que já é por sua conta. Então, essa pessoa, ela já não tem mais culpa, né? Porque quando a gente, normalmente, na verdade, nós não sabemos o valor dos minutos que temos em vida. Eu não digo não somente do valor financeiro, mas nós não sabemos o valor realmente, no sentido de, não de finanças, mas de, esqueci a palavra, lembra a palavra aí para mim, de importância. Não é bem essa palavra, mas eu vou usar importância. Porque a gente não sabe mesmo. Quando a gente vai saber, é somente quando a gente, muitas vezes não, mas algumas pessoas fazem, né? Quando a gente vai para o trabalho e lá vamos saber o quanto vale a minha hora de serviço, quanto me pagam por hora para estar trabalhando ali, para terem a minha mão de obra. Mas, se nós soubéssemos de fato qual o valor do nosso minuto, das nossas horas, dos nossos segundos, a gente daria muito mais valor a eles. Um exemplo é quando marcamos o encontro com alguém e aí esse alguém se atrasa, né? E aquele tempo de espera, ele poderia ser utilizado para o quê? Seria utilizado para uma breve leitura, ou um momento de pôr no papel, né? Algumas ideias que permeiam nossos pensamentos. E uma coisa que me chamou a atenção é que no dia, né, acho que foi terça-feira, foi terça, enquanto eu estava fazendo o esboço da aula de hoje, eu estava escutando uma música da banda Épica. Eu acho que Douglas conhece, acho não, tenho certeza que Douglas conhece o Épica, né? É a música chamada The Divine Conspiracy, né? A Divina Conspiração, a Conspiração Divina. E eu fui lá observar a tradução da música, uma frase bem assim, e olha que eu nem foi nada planejado, né? A frase era: o tempo não é a entidade que alega ser. E aí a gente procura saber, né? Às vezes a gente procura saber o que é o tempo, né? Mas nós não conseguimos definir realmente o que é o tempo, certo? A definição de tempo, quando alguém pergunta o que é tempo para nós, fica dá um bug na cabeça, né? Tipo o bug do milênio, né? A gente não sabe o que é o tempo, como fazer a definição. Nós sabemos como ele funciona, né? Tem segundos, minutos, centésimos, horas e tal e tal. Mas nós não conseguimos definir exatamente o que é o tempo. Só que uma coisa
sobre o tempo, o que é que nós sabemos? Nós sabemos consumir o tempo ou economizar o tempo. E aí chega um momento na nossa vida que começamos a entender que muitas coisas, ou até mesmo pessoas, né, que nos fazem ou faziam perder tempo, né? Muitas coisas a gente, sei lá, eu vou colocar aqui a coisa mais óbvia, né? Como falei do filme, muitos filmes, muitas séries que a gente assiste ali e a gente percebe, a gente assistiu, a gente percebe, meu Deus, o que eu tava fazendo da vida assistindo aquele filme, até aquelas tantas horas da noite, você não sentiu prazer em assistir aquele filme, né? Você não teve, o filme acabou, você não tirou lição nenhuma dele. Claro que não precisa nem todo filme você tirar uma lição de moral, algo assim, mas não fez sentido para você naquele dia. A gente vai e dorme 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e acorda no outro dia cansado, mais cansado do que, sei lá, alguém que trabalhou no arado o dia todo. E aí, isso é o ato de gastar o tempo, de consumir o tempo, né? E aí, chega nesse momento da nossa vida que a gente começa a imaginar, pensar, refletir, né? E a gente começa a se afastar das coisas, né? A gente começa a analisar mais profundamente as coisas, a gente começa a ter filtro nas coisas e também filtrar as pessoas. E tem muita pessoa que não acrescentam nada na gente, né? Só reclamam da vida, só vivem falando da vida dos outros. E o, a última coisa que a gente precisa saber é da vida dos outros. A última coisa. Né? A gente não tá aqui para fofocar, a gente não tá aqui, não tá fazendo do nosso caminho, da nossa trajetória, da nossa jornada de vida, para parar aqui e alguém falar, não sei quem, traiu não sei quem. Aquela mesma coisa de quando a gente tá no Instagram, aí tem esses Instagrams de vida de famosos, né? Essas coisas todas. Ah, sei lá, a mãe de Neymar traiu o pai de Neymar e não sei o que. Nem sei se traiu, tô só saltando aqui, certo? Eu acho que nem são casados, mas enfim, só para ilustrar. E aí, nesse tempo que a gente pode, no momento de espera, né, do encontro, como eu falei antes, a gente pode levar um caderno, uma caneta. Tá ali na minha mochila, não tenho nem, eu até esqueci de colocar aqui, mas tem ali na minha mochila. Eu ando com uma caneta, ando com um bloco de notas. Aí quando não tem um outro livro que eu esteja lendo, coloco o Kindle ali, né? E aí a gente coloca lá para pelo menos passar o tempo, né? Dar uma lida e aquele tempo ali que você está esperando, você não tá lá e sim com a cara enfesada, né? Porque é ruim esperar. Realmente eu não gosto de esperar, né? Mas enquanto esperamos, né, que possamos fazer algo produtivo, certo? E aí, uma coisa que é muito interessante é que a humanidade, ela pode ser dividida entre a multidão que odeia esperar, né, por se sentir entediada, e poucos indivíduos que gostam de esperar, porque isso lhes dá tempo para pensar. Então, antes de concluir esse pedaço aqui, eu vou pedir para que vocês façam uma análise aí. Quando vocês estão esperando alguém, o que é que vocês fazem? É ficar olhando para um lado, para o outro, olhando o relógio, mandando mensagem no WhatsApp, chega logo, porque não gosta de esperar. E esse ato de não gostar de esperar realmente deixa a gente entediada, certo? Mas, a gente pode não estar entediado, né? Fazendo alguma coisa que seja proveitosa, ou lendo, ou escrevendo, né? Se tiver, sei lá, um Wi-Fi ali, pode estar assistindo alguma coisa que seja legal também.
E aí, como eu falei, a humanidade ela pode ser dividida entre a multidão que odeia esperar e outros indivíduos que gostam, né? Porque isso vai dar tempo para que eles possam escrever ou fazer algo produtivo na vida deles. E o engraçado de tudo é que os últimos, né, os que gostam de esperar, porque fazem algo produtivo, lidera todo o resto, lidera toda a outra parte que odeia esperar. E esse ódio da espera faz com que a gente não produza nada, mas a gente tem que fazer algo, a gente tem que fazer desse tempo, né, algo valioso dele. A gente tem que produzir algo. Porque assim, quando a gente souber o valor do tempo que a gente tem, aí a gente vai tratar desse tempo, né, desse minuto, algo, fazer dele algo muito importante. Não um mero minuto, mas um minuto que é valioso para nossas vidas. Beleza? E aí, como eu estava falando, eu não gosto muito de esperar alguém. Inclusive, eu acho uma falta de respeito, né? Quando você marca um horário, eu acho interessante você chegar lá pontualmente. Mas, enquanto isso, enquanto essa pessoa não chega, né? Para mim é preferível ficar lá lendo alguma coisa, né? Ou escrevendo alguma coisa. E na verdade eu mais leio do que escrevo. Mas não faz mal levar uma caneta ou um papel aí, né? E uma coisa que é muito boa, que se por um acaso, né, você tiver um pouco de tempo pela manhã, seria interessante você reservar esse tempo para que você possa estudar, né? Ou fazer uma pequena leitura, fazer uma revisão de uma aula que você teve, porque nesse tempo, acredite se quiser, se você possui esse momento, né, ele vai valer por dois, né? E o vazio que, por um acaso, acontecer lá na frente, lá no decorrer do dia, né, nas suas horas ociosas, esse momento que você teve, esse período ocioso não vai tragar nada. Então, isso quer dizer o quê? Que seria interessante você estudar pela manhã, fazer uma leitura pela manhã, e isso caso você tenha tempo, né, se você quiser acordar muito mais cedo do que você acorda, certo? Caso não, tudo bem, mas porque assim, eu falo nisso porque durante o dia, muitas vezes a gente está muito ocupado durante aquele dia. E aí, para achar um tempo, né, para estudar, para revisar, para ler, fazer alguma coisa, é muito difícil. Então, se você fizer esses exercícios pela manhã, aí seria interessante para que você já possa ter aquele período de estudo já realizado, né? E aí você já vai ter feito a programação de estudo do dia. Eu falei do tempo, né, que foi a primeira coisa, que a gente disse que não tem mais temos. Agora eu vou falar sobre a primeira coisa que eu disse que a gente acredita ter, mas não tem, né? E aí, o que acontece? Até hoje aconteceu comigo. Hoje eu saí de casa, né? Abri o portão e aí eu lembrei que eu esqueci uma coisa. Aí eu tive que voltar para pegar essa coisa e sair de novo. Então eu fiz o quê? A mesma coisa duas vezes, né? E muitas vezes nós, quando saímos de casa, isso acontece porque quando a gente fecha o portão parece que bate aquele sentido aranha, né? Ai, você esqueceu alguma coisa, né? E quando acontece esse tipo de coisa, só nos faz entender que estamos perdendo tempo, né? Porque, como falei, a gente repete a mesma coisa duas vezes. E o ato de esquecer, ele deveria ser algo raro, né? Ao ponto que se tornasse uma surpresa ou algo que fosse raro acontecer conosco. Mas nós quase, eu gostaria que vocês enfatizassem no quase aí, né? Nós quase esqueceremos
né? Se nós quase não esqueceremos, nós não atrapalharemos e nem mesmo teremos que recomeçar o que estávamos fazendo, né? E isso tudo, a gente não esquece, a gente não se atrapalha, porque a gente deve adquirir duas coisinhas aqui. Uma é a previsão e o outro a ordem. Previsão e ordem, tá? Mas antes de chegar em uma, vamos chegar na outra aqui. Vamos focar na previsão. A previsão, ela não quer dizer que você vai ser a garota do tempo do Jornal Nacional, do Jornal Hoje. Não quer dizer que você vai ser a Madame Sada lá, a professora Elizabeth, ou a mais famosa, né, a mãe de Ná. Mas a previsão, prever, significa ver com antecedência. E aí, se fizermos isso, pelo menos teremos 25 minutinhos poupados da nossa vida se visualizarmos o que precisamos usar no dia seguinte. Normalmente, quando a gente vai fazer uma viagem, né, a gente deixa a mala já pronta, né, bem antes, bem antes. Tem algumas pessoas que deixam, sei lá, semanas, né, passa a semana toda fazendo a mala, né, para que na hora não falte. Ainda mais se você for viajar de avião, você tem que demorar pelo menos você tem que chegar, na verdade, no aeroporto 1 hora antes do seu voo, né? Aí imagina você chegar atrasado nisso tudo. E com isso, a gente precisa fazer uma coisa: prever o futuro. E prever o futuro não quer dizer que você deve ser sensitivo, né? Não quer dizer que você vai ser o João Bidu da vida, ou que você vai ter que ler o horóscopo todo dia, que Júpiter tá, sei lá, é ascendente com peixe, essas coisas todas. Não, não precisa disso. Prever, como eu disse, é ver antes, certo? Então, trazendo a previsão para o nosso nicho aqui, né, que é os estudos, nós precisamos fazer uma coisa que é bem simples. Eu já falei em determinados outros momentos que uma coisa que a gente precisa fazer é o mise en place. Mise en place, para quem não sabe, é separar todos os ingredientes ali quando você vai cozinhar. Para que você não fique abrindo o armário, pegando um arroz, abrindo outra coisa, pegando outro ingrediente, para que você faça a sua comida ali, né? Nós precisamos fazer isso com os estudos. Digamos que eu peguei esse livro aqui, deixa eu pegar o livro que está aqui do lado. Digamos que eu esteja, não sei se dá para ver aí, estudando latim, né? Eu tive até que parar de estudar latim, mas eu vou ter que voltar. Estou estudando latim. E aí, para que eu possa estudar latim, eu vou precisar de quê? Vou precisar do meu caderno, vou precisar de uma caneta, vou precisar de um lápis, eu vou precisar de um dicionário. Então, antes que eu comece a estudar, eu pego o dicionário, eu pego o lápis, pego a caneta, pego o caderno e pego o livro de latim. Certo? Isso aí, eu estou prevendo o futuro. Mas como eu estou prevendo o futuro? Estou prevendo que isso aqui vai me dar tempo para fazer outras coisas depois. Entendeu? Então, no caso, se eu separar 25 minutos diariamente para estudar latim e não separar os objetos, né, os materiais necessários para isso, os 25 minutos serão 30 minutos, 35, porque eu estarei aqui estudando e depois eu lembro, meu Deus, preciso de uma caneta. Aí eu vou lá, paro de estudar, pego a caneta, volto. Aí esqueço da borracha. Vou lá, volto, pego a borracha, tá. E isso aí, essa pequena fração de tempo já denota que eu estou perdendo tempo. Então eu gastei um tempo, né, eu consumi um tempo que eu poderia economizar. E aí, para que a gente possa de fato também, que a outra coisa muito interessante para fazer é fazer anotações durante o estudo.
Não sei se vocês conhecem, mas o professor Pia, ele fala o seguinte, que estudar é anotar. Simples isso. Estudar é anotar. E anotando você estará prevendo uma necessidade. Por quê? Porque é normal que haja alguma dúvida quando você estiver estudando sobre aquele assunto, né? E aí você vai, esquece de uma coisa, você vai no lugar onde você fez a anotação e fica mais fácil para essa dúvida ser sanada. Pronto. Então, quando a gente estuda, a gente deve anotar. Você pode até anotar no livro, certo? Anotar num lugar, num caderno, em outra coisa, seria mais ideal. Mas é anotar no livro. Esse livro aqui, Gênesis no Espaço-Tempo, eu estava lendo e ele tem alguns grifos aqui, tal. Recomendo ler aqui Francis Schaeffer. Né, tem alguns grifos. E aí, se eu for ter alguma dúvida aqui, eu vou atrás dos grifos aqui que está anotado, né? Está destacado aqui. E realmente isso já funcionou bastante aqui para mim, porque eu já tive coisas que eu precisava ver nesse livro e eu só fui vendo as marcações, né? Porque aqui é separado por capítulo, né? Por tema do capítulo, então fica mais fácil. Só que fazer a anotação no papel, no lápis, ou no caderno, numa agenda, é muito melhor, tá? Porque fica ali tudo anotadinho, tudo organizado, e fica mais tranquilo para você ir lá revisitar em um outro momento aquilo que você estudou. Beleza? E aí, seguindo aqui, que estava falando de organização, eu vou falar sobre a ordem. A ordem, ela, digamos assim, que ela seria a prima irmã da previsão, tá? Se a gente visualizar uma ligação de alguém, né? A gente pegar o celular aqui, alguém me ligou. É natural, muito natural mesmo, a gente lembrar de algo que esta pessoa nos emprestou ou algo que emprestamos a essa pessoa. É muito normal isso, certo? E para que a gente possa ser mais simples, né, que se vocês perceberam, todo o conteúdo da aula hoje, ela fala sobre o tempo, fala da previsão e fala da ordem especificamente, mas tem algo muito além disso que é a simplicidade. E quanto mais simples formos, mais teremos tempo, mais previsíveis também, ou melhor dizendo, preveremos, certo? E também estaremos em ordem, organizado, certo? Então, se a gente for mais simples e se deixarmos as coisas onde elas não possam ser esquecidas, isso vai facilitar muito, muito mais a nossa vida. Porque há alguns momentos que nós esquecemos de responder algum e-mail, a gente esquece de responder uma mensagem no WhatsApp, a gente esquece de pagar um boleto e às vezes a gente nem sabe onde é que está esse boleto, né? Muitas vezes a gente só lembra quando recebemos a notificação lá que o nome está no SPC, né? E aí você imagina esse lance do esquecimento, imagina o quanto tempo que vai levar para fazermos todas essas coisas, para fazermos toda essa organização novamente, né, já que saímos da ordem. Então, é necessário que possamos colocar um pouco de ordem nas coisas. Normalmente, aqui na minha mesa, fica alguns livros, né, que eu estou utilizando. No momento aqui tem, deixa eu ver, 4 livros, um caderno, minha Bíblia e o meu diário. Então normalmente fica essas 5 coisas aqui. 5 não, contei errado. 1, 2, 3, 4, 7. Isso, 7. Essas 7 coisas aqui, fora a garrafa da água, né? Minha garrafinha aqui. Mas, às vezes, tem dias que há uns 5 ou 6 livros a mais aqui. E até esqueci camisa em cima da mesa do estudo. Mas quando eu faço a organização, né? Fora esse negócio aqui de lápis.
quando eu faço uma organização, parece que a mesa fica muito maior. Quando eu deixo tudo aquilo que eu preciso, a coisa muda de figura, tudo começa a fluir melhor. Eu, quando vou fazer algum outro serviço, eu deixo apenas algumas abas do navegador, do navegador aqui, deixo algumas abas, somente aquilo que eu vou precisar. Mas eu já vi algumas pessoas utilizando 44 abas. E não foi no computador, foi no celular. Eu não consigo imaginar uma pessoa que consegue trabalhar dessa forma. Mas a simplicidade, ela vai trazer ordem, certo? Então a gente deve utilizar apenas as coisas que a gente vai utilizar naquele momento ali. E aí, se uma coisa que é certa, quando você para fazer a faxina da casa, melhor dizendo, a faxina do seu quarto, é certo que você vai achar um monte de coisa que você nem vai precisar mais. Que tá lá e você esqueceu. Tente muito, vai aparecer um monte de coisa, mesmo que não seja um monte, mas pelo menos uma coisa que você nem precisa mais vai estar lá no teu quarto. E aí, falando em ordem, a ordem ela precisa estar tanto no ambiente que a gente vive, tanto no ambiente que a gente está, quanto dentro de nós. Tá melhor aí? Tá me ouvindo de boa? Legal, legal, legal. E aí, meu povo, a ordem ela significa um lugar para tudo e tudo em seu lugar. Aí seja na prateleira, seja no envelope, seja até mesmo na lata de lixo. Então a ordem ela tem que estar ordenada praticamente, Tudo que a gente deve fazer deve estar em ordem, deve estar ordenado, deve estar tudo em seu devido lugar. E nosso ideal ele deve ser jamais desperdiçar um passo, desperdiçar uma palavra, desperdiçar um gesto, desperdiçar uma frase, desperdiçar qualquer coisa. A gente não pode desperdiçar nada, porque mesmo que isso soe como algo que a gente possa ser robotizado, mas não é bem assim. Eu estou falando no sentido de que nós devemos colocar a nossa vida em ordem. Tem um livro do Jordan Peterson, que é As 12 Regras para a Vida, Acho que é trazendo ordem ao caos, alguma coisa assim. Eu até recomendo que leiam. Ou tem algum vídeo aí no YouTube falando sobre esse livro. E eu vou até recomendar, tem um podcast chamado Oliver Talk, que fala sobre as 12 regras desse livro, é muito interessante, tá? E eu tô falando isso, que a gente deve colocar a nossa vida em ordem, porque às vezes perdemos muito tempo, tanto tempo, mas nem ao menos a gente pensa a respeito desse tempo perdido. A gente faz tanta coisa e esquece que a gente perdeu aqueles minutos ali da nossa vida. Eu tô falando isso porque nós somos peregrinos aqui na Terra, Somos totalmente peregrinos aqui. E aí, cada minuto que a gente vive aqui, ele deve ser válido. Ele deve ser muito válido. Porque essa falta de ordem, ela acaba nos atrapalhando. Quando a gente vai fazer algum planejamento da nossa casa, a gente vai fazendo o quê? A gente vai colocando todas as coisas ali em ordem. Quando a gente vai fazer uma reforma, Reforma é uma das coisas que é uma das coisas mais chatas que pode acontecer, porém, o resultado, muitas vezes, a maioria das vezes, espero, é algo bom. Então, a reforma é trazer uma nova ordem. Entendeu? E aí, eu estava falando da falta de tempo, Uma das outras coisas que na verdade traz garantia de perder tempo e enfraquecer a nossa vida é fazer
o que é hesitar antes de agir. Isso acontece porque algumas pessoas elas passam a vida inteira decidindo começar algo sem começar. Toda vez diz que vai começar na segunda, passam 50 segundas, e mais uma segunda, mais outra segunda, e vai segundas. E sempre queremos dedicar, né, a refletir sobre algo, essa reflexão nunca acontece. Isso acontece por quê? Porque muito de nós temos um pavor, um terror pela palavra começar. Acontece muito. Porque eu não sei se vocês já sentiram algum receio, né? Quando vocês começaram a estudar, né? Eu digo até aqui mesmo, né? Porque não sabia exatamente onde estava colocando os pés. E diferentemente, para muitos, só o fato de começar, só com o fato vou começar algo, aquele começar, o primeiro passo, já é a metade do caminho. E sempre quando iremos começar algo, né, vem o temor de falhar, né? Vem aquela coisa, aquele medo de dar errado, aquele medo de nunca dar certo. Mas uma coisa que é certa é que iremos falhar. Muitas vezes não por vontade de a gente continuar, mas porque nem sempre aquilo que iremos fazer depende essencialmente de nós, depende exatamente de nós. Às vezes nós não temos uma ferramenta, às vezes o pedido que a gente fez não chegou, e tantas outras coisas que podem acontecer, mas isso é a vida acontecendo. Então, né, se você começa e tem o medo de falhar, então é melhor nem começar. Mas se você começa, certo? Acreditando que, não vou nem dizer, acredite em você mesmo, né? Acredite em si mesmo, porque isso aí é só balela. Deixa eu ver aqui o que Douglas falou. Esse primeiro passo realmente é difícil, às vezes é preciso ter um empurrão, uma motivação. Realmente, cara. Na verdade, essa motivação, esse empurrão, não tem que vir dos outros, tem que vir de nós, velho. Porque, digamos que se eu quisesse dar aula online para algumas pessoas, eu não ia ter eu ficar esperando, olha só, você tem que dar aula online, você tem que passar aquilo que você sabe para algumas pessoas. As pessoas precisam ouvir o que você quer dizer. Eu nunca ia fazer nada, porque nesse tempo que eu estou dando aula aqui, ninguém parou para falar isso comigo. Ninguém. Ninguém disse, faz um curso online aí. Ninguém falou isso. E às vezes, o começar, ele realmente é o pontapé para algo grande. Deixa eu beber água aqui. Só que nosso erro é acreditar que o começo é logo o topo. O começo é logo já lá, né? Topo da montanha. E não é bem assim. Começo, é difícil, é árduo. Né? Vai chegar no momento que a gente vai querer voltar. Chegar no momento que a gente vai querer parar, né? E aí, voltando aqui, focando no estudo, basta termos um porquê, que eu sempre falo, que a gente tem que ter um porquê, a gente tem que ter um onde. Né? E eu falei isso na primeira aula. A gente tem que ter um porquê, porque eu estou estudando. E tem que ter um onde eu quero chegar com esse estudo aqui. Porque isso aqui que eu estou fazendo é o meio, não é um fim. Eu nunca prometi que vocês seriam ricos, muito pelo contrário. Prometi seguir com vocês. Então essa é a minha promessa, né? Então essa é a minha motivação. Pronto. Se vocês querem um empurrão, aqui está um empurrão. Vem comigo que a gente vai junto. Porque assim, se a gente sabe, né, que
que no meio dessa jornada nem sempre será um caminho plano, né? Haverá caminhos íngremes, sei lá, nem sempre vai ser uma reta asfaltada, toda bonita, né? A gente tem que ter essa consciência, porque nem sempre vai ser. E se a gente não tiver isso na nossa mente, não tiver isso na consciência, a gente nunca vai começar. E o começar é de fato o começo. Pronto, final. E como eu falei, ninguém me empurrou aqui, ninguém veio falar, você precisa colocar aquilo que você sabe, aquilo que você conhece ali, faz um curso. Ninguém chegou para mim e falou isso. A coisa mais fácil de alguém falar para mim em relação a isso é: poxa, faz um concurso. Faz um concurso público que você vai ter estabilidade. Ter estabilidade é bom. É ou não é? Então, meu povo, para finalizar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar que dar as boas-vindas ao Douglas aqui, né? E dizer que nós podemos concluir que o tempo ele pode ser criado, não ex nihilo como Deus fez, mas se possuímos algumas listas de coisas que temos que fazer, né, em determinadas circunstâncias, se nossa agenda estiver clara, né? Se nossa agenda estiver clara, seremos sendo pessoas ocupadas, nós teremos uma coisa positiva, porque com a agenda clara, sabendo o que você vai fazer, você vai ter o poder, na verdade você vai ter um senso de poder sobre as coisas que você vai fazer. E se você sabe se concentrar em algo, né, tendo tempo, tendo a ferramenta certa em mãos, você poderá fazer o que deve ser feito sem perder tempo. Aquela coisa, é o mise en place, mise en place, que é francês, né, não sei falar francês. Então, é aquele momento da organização das ferramentas. Então, nós, meus amigos, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, né? E se prestarmos atenção como o cosmos funciona, né? Opa, bati aqui no microfone. Se nós prestarmos atenção como o cosmos funciona, né? Que principalmente a Via Láctea, né? Não, Via Láctea não, o Sistema Solar, né? Todos os planetas rodam, giram ao redor do Sol, né? A gente sabe que ele é uma máquina, né? Que suas engrenagens todas elas funcionam da melhor maneira possível para que todo o universo ele possa estar seguindo seu rumo ordenadamente, né? Porque o universo ele é ordenado, ele não é um caos. Então, nós podemos fazer com que a nossa vida seja ordenada também. Claro que a gente não vai ter essa organização toda, essa precisão toda como o cosmos. É claro que não. Mas nós poderemos fazer com que o tempo seja nosso aliado. E quando formos estudar, é que nós possamos nos dedicar um pouco mais, né? Nos dedicar um pouco mais do que antes. Se a gente deu 100%, dá uns 110%. Se a gente deu 110%, a gente, sabe, dá uns 120%. Eu tô falando 110, 120, mas não é para você se acabar fazendo isso não, estudando não. Tô falando para você se dedicar um pouco mais, né? Aí você vai ter que prever, você vai ter que se manter em ordem. E com isso tudo, com a previsão e com a ordem, né? E nisso tudo que embalado dentro da simplicidade, nós teremos um tempo para desfrutar muito mais do que os estudos, né? Muito mais dos estudos, certo? E com isso tudo, com a ordem, com a previsão, com o tempo organizado, a gente vai absorver o máximo que poderemos. Beleza? Então, pessoal, utilize o tempo como seu aliado.
Faça previsões daquilo que realmente você precisa prever. Mantenha-se em ordem, mantenha a sua vida organizada, não somente a vida de estudo, mas mantenha principalmente sua mente organizada, porque o ambiente que a gente está reflete como está a nossa mente, né, como está a nossa alma, como está nosso interior. Então, se nosso interior está uma bagunça, o ambiente que viveremos também será bagunçado. Se nossa mente, se nossa alma estiver em ordem, estiver organizada, todo o nosso ambiente também estará organizado, certo? Então, lembre-se de uma coisa: isso tudo aqui é uma jornada, certo? Então, por favor, respeitem-se. A ordem, o tempo, prever, né, economizar o tempo, ter ordem e ter previsão é respeitar a sua vida, respeitar a si mesmo, respeitar seu estudo, respeitar tudo aquilo que você tem para fazer. Beleza? Então, acho que já falei tudo que deveria falar hoje. E é isso, pessoal. Finalizamos hoje aí, tá?